O assunto de hoje é a mobilização de movimentos sociais para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Pelas minhas contas, faltam 17 dias, Mônica. Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, Megali, em meio aí a gente está vendo hoje a Polícia Federal cumprindo mais de 80 mandados de busca e apreensão, né, contra envolvidos em manifestações antidemocráticas. A gente viu o vandalismo em Brasília há alguns dias, então há uma preocupação com a segurança dessas cerimônias, são esperadas mais de 300 mil pessoas, são cálculos feitos, mas há uma preocupação, por outro lado também, né, Megali, por garantir a presença de bastante gente, de muitas pessoas. Há uma preocupação pelo lado da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, de movimentos sociais, de fato garantir a presença de pessoas na esplanada dos ministérios. Então, entidades estão se organizando, Megali, para levar muita gente de outros estados a Brasília. Então, há movimentos sociais, por exemplo, como o MST, o Via Campesina, ligados à área rural, à área do campo, que estão se organizando para levar 30 mil pessoas em ônibus para lá. São mais de 600 ônibus que devem ser mobilizados para essa caravana, Megali. Segundo eu apurei, vão camponeses, vão trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas para essa posse. Agora, Megali, quando a gente vê eventos assim com muita gente vindo de outros lugares, existe uma organização e uma estrutura que precisa ser providenciada. Então, uma pessoa que está nessa organização me contou o seguinte: sabe quanto custa, Megali, cada aluguel de cada ônibus, por exemplo, saindo de São Paulo para ir para Brasília? R$ 20.000, Quanto? um ônibus lotado. Caramba! 20 mil reais. Quando você fala de frete para sair de Recife, 30 mil, né? Quando você fala de São Luís, 40 mil. Então, tem dinheiro, custa, né? Então, eu até perguntei para um dos organizadores, falei, mas como é que vocês fazem? Ah, não, são vaquinhas, atividades culturais, doações de entidades, doações de organizações, e vai levantando esses recursos para poder encher esses ônibus e levar esses ônibus para Brasília. Aí você fala, mas a militância é paga. Não, não é uma militância paga, você está providenciando uma estrutura, e em qualquer movimento é assim, quando você vê aquelas multidões, a não ser quando você tem, por exemplo, você vai fazer um movimento, uma passeata na Avenida Paulista em São Paulo. Claro que os moradores de São Paulo conseguem chegar lá e não precisa de estrutura nenhuma. Brasília, quer dizer, a equipe do presidente eleito Lula está esperando também muita gente de Brasília. Você sabe que já foram anunciados shows, muitos shows, e espera-se atrair um grande público da própria cidade para esses vários shows. Pablo Vittar, Valesca Popozuda, Paulinho da Viola, Margarete Menezes, ministra da Cultura, né, Martinho da Vila. Então, espera-se atrair um público também de Brasília. Né? Há uma preocupação também, Megali, a própria Folha de São Paulo noticia hoje, de fazer uma campanha incentivando as pessoas a irem espontaneamente. Por quê? Porque há um temor do temor, né? O medo do medo. Quer dizer, se as pessoas ficam com receio de que vai ter violência ali, de que pode ter complicações, pode espantar o público. Então, a própria equipe do presidente Lula vai fazer uma campanha com videozinhos nas redes sociais, incentivando as pessoas a irem, dizendo que a segurança está garantida. Né? Isso também, o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, que futuro, não novo ainda, futuro ministro da Justiça, está tentando passar mensagens de que vai ter segurança, de que vai ser tudo tranquilo. Enfim, há uma mobilização aí em curso para essa posse, porque é realmente muito simbólico, né, Megali? Se lota, se não lota, por mais que a gente saiba que muita gente que vota, a grande maioria, milhões e milhões que votam, não vão à posse, né? Isso não diminui a vitória, o fato de ter muito público ou não. Claro que a vontade do presidente eleito Lula é de ver aquela esplanada lotada, e de sua equipe também como um simbolismo de apoio popular, né? Inclusive eu tive a oportunidade de encontrar o Lula, Megali, na posse do Bruno Dantas no Tribunal de Contas da União. Tentei ali falar com ele, E falei um aí? pouquinho só sobre o Ministério da Educação. Eu brinquei, né? Falei, eu tenho tantas coisas para perguntar, mas a vida de jornalista é difícil quando chega perto de presidente da República, né? Não é fácil falar. Eu furei ali o bloqueio, entrei na sala do presidente do TCU, Bruno Dantas, mas não consegui muito mais que isso nesse momento, Megali.
Não, ele não respondeu, Mônica? Não, é Disse que não porque te ouviu? existe. Eu vou te mostrar a foto, ó. Consegui fazer essa foto dele, Megali. Ah Mas eu quero mostrar para lá. as pessoas. Sabe quem é esse aqui no fundo? É. É ele e o Sarney. O É. Spiniano, assessor dele, me vigiando às 24 horas do dia. Ai, meu Deus. A Mônica, ela fez um círculo ali na Ah. foto do assessor. Círculo vermelho, né, Mônica, sua comunista? E aí fica aquela coisa, né? Faz logo um martelo e uma foice. É, sabe? Mas tem várias fotos, consegui fazer fotos, consegui. O que acontece? Ontem a notícia era de que você sabe que está uma complicação para indicar o ministério, quem vai ser o ministro da Educação, né? Ia ser a governadora do Ceará, mas aí o ex-governador do Ceará, senador Camilo Santana, também quer ministério, não dá para dar 2 ministérios para o Ceará, como é que faz? Aí tem a Simone Tebet, enfim, tá um xadrez difícil. E o Lula falou para algumas pessoas sobre a possibilidade de dividir o Ministério da Educação, né, entre educação fundamental e ensino superior e ciência e tecnologia do outro lado. E aí eu consegui entrar no elevador, consegui perguntar sobre isso para ele. Ele falou: não, tenho muitas ideias ainda. Meio que disse que essa ideia não vingaria, né? Então deu para conversar. Eu vi ele falando com o Sarney, indicando filmes para o Sarney, falando que o presidente Sarney está muito lúcido aos 93 anos. Contou que o Fernando Henrique também está muito lúcido, mas se esquece de algumas coisas, como, por exemplo, quantos anos ele tem. O Fernando Henrique tem uma ótima memória para tudo, mas quando pergunta a idade, ele fala: esqueci, quantos anos eu tenho mesmo? Fala com o filho. Eu conheço muita gente que é Era assim. um ambiente de confraternização, né? Muitos ministros do Supremo Tribunal Federal também ali na sala. Então fica difícil o nosso trabalho. A gente chega perto, consegue conversar um pouco, mas logo vem alguém. Sabe aquela cotoveladinha básica, Megali? Aham, sei bem. Sabe, Ou né? se Você sei. já passou por isso, qualquer jornalista já passou por isso, né? É você mais carudo aqui, eu deve ter levado mais, mas eu conheço bem. Aquela Agora, seria agora. básica, né? Agora, tomara que não vingue mesmo, né? Essa ideia aí de dividir ministério em 2 só para poder acochambrar mais gente, pelo amor de Deus, isso não é motivação para criar ministério, isso. né? Ministério custa o problema dinheiro. é como você fazer isso. O Cristóvão Buarque, no primeiro governo do Lula, quando ele foi ministro da Educação, um grande educador brasileiro, defendia esse modelo, né? Ele achava que a educação básica tinha que ter uma pasta fortalecida para cuidar só da educação básica, um ministro com atenção só nisso. E a educação superior se unia à ciência e tecnologia, porque a universidade cria ciência, cria tecnologia, bolsas de estudo no exterior, mas nesse momento seria mais mesmo para acomodar as pessoas. Então seria algo, até uma outra pessoa da equipe do Lula me falou, olha, algo que foi falado, mas nesse momento, para fazer assim dessa forma, isso talvez não vingue. Enfim, são ideias todo mundo tem, mas é difícil, né? Teria que ser uma coisa muito mais lenta e bem pensada. Só para encerrar, o Flávio Dino deu uma entrevista à Folha de São Paulo em que reafirmou, né, a garantia de segurança no dia 1º. Disse, aspas, o que não vai ter é alguém no dia da posse quebrando o prédio em Brasília. Isso não vai ter, porque se tiver, aí já estará sob o nosso comando a partir do dia 1º de janeiro. E aí a gente não vai permitir que aconteça esse tipo de coisa. Agora, a pessoa irá protestar, legítimo. Ela não pode tumultuar, não pode quebrar coisas, fecha aspas.